Páscoa no Divã foi e está sendo o tema da série dessa Páscoa da gente. E esses curtas-metragens, a gente começou a fazer eles na quinta. E aqueles são alguns personagens que foram acompanhando a história de Jesus. E durante todos os cultos que nós fizemos, nós colocamos Maria, Madalena, Maria, mãe de Jesus, Maria, a Maria Madalena, Pedro, enfim. Colocamos eles dentro do divã para ver a reação deles, como é que seria. E foi muito interessante na sexta-feira como é que eles estavam desesperados com a morte de Jesus. E é muito interessante ver esses mesmos personagens agora, no dia da ressurreição, felizes e alegres. Embora eles não conseguiam entender num primeiro momento, no final eles conseguiram entender. Se alguém foi cravado na cruz, esse alguém fui eu. Esse alguém foi todo aquele que crê. Cristo estava tomando o nosso lugar e se entregando na cruz por nós, para morrer a nossa morte, para que a gente pudesse viver a vida dele. Esse é o cristianismo, que fala de Jesus Cristo. Páscoa no Divã é isso, e nós conversamos na quinta-feira sobre a neurose da religião. Como em muitas ocasiões a religião nos atrapalha a enxergarmos a boa notícia. Como nós às vezes, obrigado Isaac, como nós às vezes tomados pela culpa, tomados pelo medo, tomados pela angústia, não conseguimos ver a maior de todas as mensagens. Jesus Cristo reina. Na sexta-feira a gente conversou um pouco sobre a psicose da alma. Quando a nossa alma abatida cria uma realidade paralela e não consegue ver a verdade genuína, Jesus Cristo é Rei. Hoje pela manhã a gente conversou sobre uma análise do ego. Se Freud chega no final da sua vida e percebe que a análise não vai resolver o problema do homem, nós chegamos à conclusão de que naquela cruz os problemas dos homens estavam sendo resolvidos. Não há mais lugar para angústia, não há mais lugar para culpa. O cristianismo não suporta isso, porque a angústia, a culpa, a neurose, a religiosidade foram encravadas na cruz e o túmulo está vazio. Não há razões para você andar distante de Deus. Não há razões para você andar culpado e neurótico, porque Jesus ressuscitou. E hoje a gente quer que você saia daqui habilitado para continuar a sua vida. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje. E eu trago esse texto que na verdade a gente já leu mais cedo, porque o texto da ressurreição de Jesus diz que Tomé, chamado Dídimo, ou chamado Gêmeo, e alguns vão dizer, a tradição da igreja diz que, por que é que Tomé não estava lá na hora que Jesus apareceu para os 12? A tradição da igreja vai dizer que Tomé tinha um irmão gêmeo, e por isso, por conta da perseguição que estava acontecendo aos discípulos e àqueles que seguiam Jesus, e o medo fez com que ele saísse de perto dos 10, porque Judas já não estava com ele, e fosse até um outro lugar procurar o seu irmão. Essa é a tradição da igreja que diz. Por isso ele é chamado de Tomé, um dos 12, mas Tomé o gêmeo. Não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não vou crer, eu não crerei. Uma semana mais tarde,
no outro domingo, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E disse Jesus a Tomé: eu acho que eu apertei alguma coisa aqui que fui eu, mas eu já voltei. Hoje fui eu, Jean. Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes, macários, abençoados, benditos, bem-aventurados, os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida no seu nome. Baixa sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a nossa oração nesse momento é pedindo a bênção do Senhor e a iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós. O que nós queremos, Senhor? Ouvir a Tua voz, ouvir a palavra do Senhor e sermos transformados e sermos mudados em nome de Jesus. Amém. O que norteia hoje o nosso termo de alta é exatamente essa pergunta, ou essas perguntas que eu separei para vocês. Por que a ressurreição de Jesus é tão importante para a fé cristã e, consequentemente, para toda a humanidade? O que há na ressurreição de Jesus que faz com que a fé cristã seja singular, seja ímpar? O que há nesse acontecimento? Porque talvez alguns de vocês poderiam dizer assim: pastor, ressurreição não é algo que a gente vê todo dia. Afinal de contas, eu já fui em alguns velórios nos últimos anos e não vi ninguém voltar de lá. Por que a ressurreição de Jesus é tão importante? O que há nela? Afinal, o que importa não é o fato de Jesus ter sido um bom cara. O que importa já não são os seus ensinamentos. O que importa já não é o fato de Jesus ter passado nessa terra e ter dado uma boa doutrina. Jesus ter falado de amor. Ok, eu vou concordar com você. A grande questão é que os mesmos que usam esse argumento vão dizer para você que Jesus não é nada mais do que uma espécie de profeta. Eles vão dizer que Jesus, na verdade, não é nada mais do que um grande homem sábio que esteve nessa terra e quando esteve nessa terra falou coisas que tantos outros falaram. Jesus talvez fosse um homem acima do seu tempo. Esse é o problema. Mas alguns também podem dizer que Jesus, mais do que ser um homem além do seu tempo, eles podem, talvez numa perspectiva espiritualista, e dizer: Jesus é um espírito evoluído. Ele é um cara diferenciado. Ele talvez não tenha ressuscitado, mas ele é desses caras que nascem a cada 1000 anos, a gente vê um muito especial como ele, um espírito especial, está com Deus, num lugar bacana. Talvez ele tivesse sido a primeira criação de Deus, mas Deus e ressurreição é uma história um pouco mais complicada. É interessante isso, minha gente, porque até na teologia boa ou na teologia moderna, alguns entraram em um conto interessante. Eu trouxe para vocês a imagem de Caravaggio. Ela é do final do século XVI. E o Caravaggio é bem conhecido pelo seu realismo. Eu acho isso muito bonito, porque percebe ele fazendo esse quadro, colocando o dedo dentro da ferida de Jesus. Eu acho isso muito interessante. Mas
o que atrapalha a gente a responder aquela pergunta, e talvez quando a gente olhe o Tomé, a gente perceba que a gente parece um pouco com ele, é porque a dúvida do Tomé é essa: eu não vi, eu não encostei, logo, não existe. Eu não vi. Então, como eu não vi, isso não pode existir. Eu não encostei. Então, se eu não encostei, isso não é lógico. E se não é lógico, não é racional. E se não é racional, não pode existir. Esse é o conto que todos vocês vivem hoje. Como assim, pastor? Todos os nossos argumentos, e todas as vezes vocês que são cristãos, se veem sempre num beco sem saída, porque o mundo contemporâneo de 200 anos para cá, estabeleceu exatamente essa premissa. O que é real? O que é verdadeiro? Só o que é lógico. O que é real? O que é verdadeiro? Só o que é empiricamente provado. O que é a verdade é aquilo que a gente pode analisar por meio de repetições, e quando a gente analisa por meio de repetições, a gente vê que aquilo ali é a verdade. E como eu não consigo ver alguém ressuscitando todo dia, logo Jesus não pode ter ressuscitado. E a teologia também entrou nisso. Alguns teólogos do século XX, por exemplo, eles falaram assim: Jesus ressuscitou? Um famoso é Rudolf Bultmann, quando ele diz assim: não, Jesus não ressuscitou. O que importa em Jesus é a questão do amor. O que importa em Jesus é que ele ressuscitou dentro da cabeça e do coração dos apóstolos. E quando ele ressuscitou dentro da cabeça e do coração dos apóstolos, eles foram tomados de uma sensação diferente e eles começaram a pregar o evangelho de um Jesus ressuscitado. Mas Bultmann dizia: Jesus precisa ressuscitar é dentro de você. É o amor de Jesus. Porque o que está por trás desse argumento falacioso e mentiroso? Só o que é racional e lógico é verdade. Pessoal, chega a ser ignóbil isso. É um argumento tolo, bobo. Pastor, como assim? Todos vocês, por exemplo, usam o WhatsApp. E eu duvido quantos de vocês sabem como é que você digita aqui e alguém lá na Austrália recebe a palavra que você digitou. A gente deve estar em 300 pessoas aqui hoje. Eu vou dizer que 99,9% de vocês não tem a menor ideia de como isso acontece. Vocês são feito o Alto da Compadecida, tipo Chicó, só sei que foi assim. Mas fazem todo dia. E não conseguem raciocinar. Não conseguem raciocinar. Não é lógico. Porque todos nós, quando tomamos decisões, nós tomamos decisões embasadas em fé, em crença. Todas as nossas decisões são embasadas em fé e crença, até as mais racionais, até as mais lógicas. Nós decidimos acreditar naquilo. Isso é interessante. Porque esse argumento, como eu estou te falando, ele é ridículo. Não se sustenta. A maioria das coisas que vocês fazem, vocês não conseguem provar. A maioria de nós não conseguimos provar. E muitas das coisas que nós fizemos por muito tempo, provamos que era potencialmente ruim para a humanidade. O problema é que no século 21, do 19 para o 20 para o 21, a gente elencou a razão como sendo Deus. A gente matou Deus e trocou ele por uma explosão. A gente trocou o sacrifício de Jesus que tira a culpa por um divã, onde eu faço análise, análise, análise e nunca consigo ficar curado. E eu tirei a fé e substituí ela pela razão. Como se fé e razão fossem duas coisas que não se misturassem jamais. Isso é o maior mito. Mentira. Isso não existe.
não é verdade. Isso não é verdade. E eu acho interessante, porque C.S. Lewis, é da onde eu tiro esse argumento que eu estou falando com vocês. C.S. Lewis diz que o homem moderno tem um tipo de exagero ao se inclinar ao que é cientificamente comprovado. Ele chama isso de snobismo cronológico. Porque nós, do século XXI, nós dizemos assim, esses caras que escreveram a Bíblia, esses caras não sabiam de nada, eles não tinham a ciência. Nós sabemos. Eles não tinham conhecimento. Conhecimento temos nós. Aquele povo de antigamente é ignorante. Só que a gente até hoje não sabe como é que no meio de um deserto construíram um monte de pirâmide sem ter nenhum tipo de pedreira do lado. Até hoje a gente não sabe fazer isso. Não conseguimos fazer. E a gente não explicou como é que eles faziam isso. Mas a gente é muito inteligente. A gente é muito racional. C.S. Lewis está falando isso na metade do século passado, ou seja, nós estamos uns 60 anos atrasados e a gente ainda está pensando dessa maneira. É absurdo pensar desse jeito. Isso é snobismo cronológico. Achar que só no século XXI a gente é detentor das verdades eternas. E só através do nosso método, se a gente botar alguma coisa dentro de um laboratório e analisar aquilo, isso é verdade. Não, não é assim. Não é assim. E esse filme você precisa assistir, porque ele retrata exatamente isso. É um filme do Antônio Bandeiras, da década passada, do início de 2001, chama-se O Corpo. E a ideia desse filme é um padre que é chamado em Israel, porque eles encontraram num sítio arqueológico um corpo. E esse corpo é de do início do século I, possivelmente no ano 32 depois de Cristo. Ele tem oxidação nos punhos, ele tem uma marca de oxidação de uma lança que talvez tivesse entrado em um dos seus lados, e no crânio alguma coisa que não foi metal havia entrado na cabeça daquele corpo. E o padre é chamado lá porque se Jesus não ressuscitou e aquele poderia ser o corpo dele, a fé cristã teria morrido. E é interessante que ele vai conversar com outro padre que chegou lá antes, e ele conversa e diz assim, você está com medo da sua fé morrer? Ele disse, não, eu estou com medo de ter fé, é diferente, eu estou com medo de crer. E você precisa assistir esse filme. E conta-se uma história diante disso, que um dia alguém chegou e falou bem assim para o Papa, acharam o corpo de Jesus. E o Papa chegou e falou bem assim, esconde o corpo, senão vai acabar com a igreja. E chegaram para Billy Graham e falaram, acharam o corpo de Jesus. E Billy Graham saiu e pulou de cima de um prédio e se matou. E perguntaram para Bultmann assim, falaram, acharam o corpo de Jesus? E Bultmann, um grande teólogo do século passado, disse, é verdade, ele existiu? Olha, que interessante. Nós dissociamos fé e razão, e quando encontramos um texto como esse das Escrituras, a gente fica um pouco com medo. E a pergunta que eu te digo é, para você crer, é preciso realmente explicar tintim por tintim? Só é verdade se eu consigo explicar tudo? Essa é uma pergunta séria. Então eu quero propor para vocês 3 premissas do Jonas Madureira primeiro, porque nós temos 3 tipos de pessoas, e talvez você se enquadre numa delas. Os primeiros são os céticos. Os céticos são aqueles que dizem assim, pessoas não inteligentes tomam decisões em volta de crenças. Eu não faço isso. Eu acho que a minha vida ela precisa ser fundamentada só em certezas. Esse é o ingênuo. Ele é um ingênuo. Porque a vida dele é uma vida religiosa, ele toma atitudes religiosas o tempo todo, porque ele acredita na medicina, ele acredita na justiça. Um dia, conversando com um garoto ateu,
ele chegou para mim e falou bem assim, essa história de Deus não existe. E aí ele falou assim, porque eu acredito que pela ciência a gente vai resolver todos os problemas do mundo. Aí eu olhei para ele, eu acho que ele viu o ato falho que cometeu. Aí eu falei, você crê nisso mesmo? Aí ele, eu creio. Eu falei, então tá bom. Ele quer dizer para mim que ele crê. Ele crê que alguma coisa vai explicar o mundo para ele. Ele crê. É ingênuo. É ingenuidade. Aí, quando ele viu o ato falho que ele cometeu, ele falou para mim meio assim, não, mas você tem que dissociar fé e crer. Para mim são duas coisas diferentes. Eu falei, tá. Então nós temos um problema semântico. Então você me explica, por favor. Aí ele ficou igual o gago. Ele não explica. É ingenuidade. Resolver os problemas do mundo todo com a razão é ingenuidade por conta da nossa limitação. Você quer dizer que a complexidade inteira do universo vai ser explicada por uma mente ou por todas? Cara, isso é um processo de fé. É um processo de fé. Tem que crer demais, porque a gente não conseguiu. O segundo são os cínicos. Mas os cínicos não são cínicos como você pejorativamente quer falar com você. Os cínicos na filosofia, eles são aqueles caras que, ainda que eles tivessem ouvido que a fé que eles tinham não tinha o menor embasamento em nada, eles resolviam acreditar mesmo assim. E talvez você seja desse jeito. Você diz assim, olha, eu não me venha com argumento nenhum, eu não quero saber de nada. Não, fala, esses negócios são muito difíceis, eu não quero saber disso. E isso é uma loucura maior ainda, porque você dá um passo de fé, e é um salto de fé absurdo, em que você acredita em algo que você não tem o menor tipo de embasamento. Eu não sei como é que você consegue fazer isso, entregando a sua vida numa fé assim. Mas os terceiros são os crentes simplórios, e esses, o Jonas tira exatamente do C.S. Lewis, num livro que você não pode morrer sem ver a nota, chamado Cristianismo Puro e Simples, quando ele vai falar de moral. E a ideia aqui é exatamente isso. Os crentes dizem sempre assim, não. Esse negócio de teologia, arqueologia, isso aí é muito difícil. Pastor, Jesus falava por parábolas, Jesus é muito simples, então vamos viver um cristianismo simples. E eu digo, uau, vamos viver um cristianismo simples, não simplório. Porque eu tenho um monte de parábola de Jesus que eu queria pedir que você me ensinasse, por exemplo. Porque são dificílimas. Quem acha isso, por favor, pegue Lucas 16 e me explique, por favor, a simploriedade daquela parábola de pai Abraão, do inferno, Jesus, o rico e o Lázaro. Ela é uma simploriedade fantástica. Expliquem para mim parábolas que depois que Jesus contou, os discípulos não entenderam bulhufas, e aí Jesus tem que falar, tá bom, vem cá, vamos entender aqui o que é esse negócio. O cristianismo é simples, mas não é simplório. Não é simploriedade. O que eu quero conversar com vocês e defender que vocês busquem, e é por isso que, para que vocês tenham esse termo de alta, eu quero que vocês vejam 3 aprendizados sobre a fé, e o primeiro é exatamente esse. Fé não é sinônimo de irracionalidade. Só porque eu tenho fé não significa que eu não posso explicar nada. E aqui eu estou falando exatamente da ressurreição de Jesus. Porque muitos dizem assim, Jesus não ressuscitou dos mortos. Bom, ok. Primeira coisa que ele foi um personagem histórico, você não tem como negar isso. Você tem um testemunho vasto fora da igreja de Jesus, e eu queria que você lesse por exemplo, a história dos hebreus de Flávio Josefos, quando ele vai explicar toda a história dos hebreus. Ele era judeu, não era cristão, e ele mesmo assim trabalha toda a história de Jesus, sem ser cristão. Que Jesus morreu, isso é um fato, ele é um personagem histórico, não há como negar. Agora, o que alguns dizem é que, na verdade, o que ele fez não foi morrer, foi desmaiar lá dentro. Bom, o João, que gosta de estudar cinema, falou para mim que A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, foi considerado o filme mais violento da história. Então já dá para você entender o nível do que aconteceu com Jesus.
o tanto de sangue que Jesus perdeu. Aí você quer dizer para mim que Jesus só desmaiou e acordou lá dentro do túmulo. E aí ele ainda foi lá, tirou uma pedra, deu um katagatame em um soldado romano, depois ele deu, sei lá, um rabo de arraia no outro soldado romano, depois de ter apanhado o dia inteiro, ficar com fome o dia todo. Jesus fez isso, e só estava desmaiado. Vocês ficam sem tomar café da manhã, da meio-dia, vocês estão morrendo, cheio da hipoglicemia. Jesus, depois de apanhar igual um monstro, estava só dormindo lá dentro. Vocês estão de brincadeira comigo. Isso não tem lógica. Não tem lógica o outro argumento que o pessoal usa da morte de Jesus, dizendo que, na verdade, Jesus ficou morto lá dentro e que foram os apóstolos que contaram a história dele depois. Tá. Se o capítulo 21 não tivesse dizendo que ele foi pescar, e Pedro foi pescar, e a expressão grega para foi pescar, ele arrancou tudo e ele abandonou a fé e foi pescar, você quer dizer para mim que aqueles 11 que estavam ali, que fugiram de medo no Getsêmani, voltaram depois para enfrentar todo o império? Você quer dizer para mim que aqueles 11 semi-analfabetos e que depois em Atos Matias vai aparecer, você quer dizer que aqueles semi-analfabetos mudaram a história do mundo? Vocês estão de brincadeira comigo. Isso deve ser brincadeira. Porque eles estavam morrendo de medo do império, morrendo de medo de César. 5 anos antes do nascimento de Jesus, numa cidade chamada Séforis, perto de Nazaré, um cara apareceu dizendo que era o Cristo. Filipe Yancey escreve isso no Jesus que eu nunca conheci. Filipe Yancey escreve que quando Roma viu o que eles fizeram, eles logo levaram legiões em cima de Séforis e abafaram a história. E você acha que aqueles galileus não ouviram isso? Vocês acham que eles não sabiam disso? Já vinham de mais de 400 anos sendo dominados por babilônios, persas, macedônios e agora romanos. Aí você quer dizer que 12 pescadores dobraram o império inteiro? Ah, tem que ter muita fé para acreditar nisso? Não tem condição. É irracional, é ilógico. Isso não é racional. Agora, alguns dizem assim, Jesus não ressuscitou, isso era uma propaganda. Cara, nunca contrate a agência de propaganda da Galileia, porque ela não presta. Porque o primeiro testemunho é de uma mulher. Quem é? Madalena. A que tinha sido expulso 7 demônios. Espera aí. Eu fui pregar em Itaperuna essa semana. Aí parece que o prefeito da cidade está no meio de um monte de escândalo. Quem é que ele contratou para defender ele? Maria Madalena. Claro que não, ele contratou o escritório da esposa do Gilmar Mendes. Por quê? Porque os caras ganham um monte de processo. Então você quer fazer uma propaganda, legal, agora vamos fazer uma propaganda do Fome Zero. Aí você vai botar um menino lá da Etiópia assim, ó. Você está de brincation with me, man. Isso é brincadeira, Joel Santana, não tem condição. Você está botando mulher no primeiro século para dar o testemunho de que Deus ressuscitou. Não vale testemunho de mulher no primeiro século. Isso é um erro crasso na literatura. Ou eles estão querendo dizer a verdade. Ou eles estão dizendo a verdade. Porque eu dizer, você acha que Pedro foi correndo ver por quê? Porque a palavra de Madalena não vale nada. Palavra de mulher no primeiro século não vale nada, porque a Bíblia não quer falar de uma história que não aconteceu, ela está comprometida com a verdade. E se fosse uma propaganda, aqui ia estar mais ou menos assim, olha, e Mateus viu. Mateus tinha um cargo alto, ele tinha estudo, ok. Ou um sumo sacerdote viu, tipo José de Arimateia, que era um fariseu, rico. Agora, como propaganda, filho, isso aqui é a maior roubada do mundo. Uma outra coisa. Paulo começa, 1 Coríntios capítulo 15, eu queria que você abrisse aí. Olha só, olha como Paulo começa.
Não botei aqui para não ficar muito grande. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. 1 Coríntios capítulo 15, estou no verso 2. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Paulo já está reconhecendo que Mateus, Marcos, Lucas e João são Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro. E apareceu depois aos 12. Depois disso, apareceu a quantos irmãos? Mais de 500 irmãos, de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Ei, igreja de Corinto, vocês querem saber se Jesus ressuscitou? Dá um pulinho lá, tem umas 500 pessoas lá que podem dizer para vocês o que eles viram. Vocês dizem assim, eu não posso acreditar no testemunho do Paulo. Tá, tudo bem. Eu queria ver se você estudasse na Harvard brasileira, tivesse como professor Gamaliel, tivesse respeito de todo mundo na época, recebesse carta da maioria das autoridades para perseguir os cristãos, e aí você ia chegar num lugar e você ia abandonar família, porque Paulo tem 99,9% de chance de ter sido casado. Por quê, pastor? Porque não existe fariseu sem ser casado. Paulo abriu mão de família, Paulo abriu mão de posição, Paulo abriu mão de respeito, Paulo abriu mão de finanças, para quê? Para entregar a vida dele para a morte. Aí quando você olha 2 Timóteo capítulo 4, você vê ele, eu estou sozinho aqui, vem ficar comigo. Por causa de uma mentira? Pessoas podem morrer, ou pessoas podem no meio da situação mudar de opinião, ok, tudo bem. Agora ninguém vai até o final e entrega a própria vida por uma mentira. Isso ninguém faz. Isso ninguém faz. O testemunho de várias pessoas na história. Além disso, alguma coisa mudou na vida desses caras, gente, por favor. Pedro não é o mesmo Pedro em Atos capítulo 1 e 2, aquele não é o mesmo Pedro dos evangelhos. Tem uma mudança absurda. Mas, para mim, a pior coisa é essa. Ressurreição no primeiro século, gente. Ressurreição no primeiro século. Se fosse platonismo, tudo bem. Dizer que a alma vai para um aeon, ela fica lá porque ela é pré-existente, ela voltou. Os gnósticos falavam disso. Tudo bem. Transmutação da alma, uma espécie de reencarnação que os gregos e os romanos trabalhavam tão bem na filosofia e religião deles. Agora eu quero fazer uma propaganda, eu falo de ressurreição. No meio dos judeus isso não era visto pelos saduceus, por exemplo. Não é lógico falar de ressurreição no primeiro século. É anacronismo, está fora de tempo, está errado. Não tem como. Se fosse uma mentira, ela está muito mal amarrada. Se fosse uma mentira, ela é muito mal contada, porque isso aqui é uma doutrina espúria no primeiro século. Não faz sentido. Falar que Deus virou homem, falar que Deus teve um corpo humano. Entende? No primeiro século, você morrer era uma bênção. Porque a corrente filosófica aristotélica dizia, faça o bem, porque quando você fizer o bem, você vai voltar e fazer parte desse todo absoluto aqui, ó. No primeiro século, para os romanos e para os gregos, a carne é o que prende o espírito. A carne é o que atrapalha o espírito. Agora você está querendo dizer para mim que Deus voltou para a carne, aquilo que só atrapalha a gente a ser feliz? Não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui é verdade.
Porque o que está acontecendo aqui é um fato histórico, contra tudo e contra todos. E quando o Tomé disse, ele diz, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Deixa eu dizer para você uma coisa. Irracional é não acreditar que isso aqui aconteceu. Porque o testemunho histórico é muito vasto. A lógica é completamente absorvida a partir de tudo que está aqui. É contra a lógica do primeiro século, mulheres. O testemunho de várias pessoas, uma doutrina estranha. Por quê? Porque a lógica aponta para a ressurreição de Jesus. Deixa eu dizer para vocês, a nossa fé não é algo irracional. Alguns aprenderam que fé é paixão. Fé não é paixão. Fé é algo que é despertado dentro do coração, do centro da vida, pelo Espírito de Deus. Mas eu tenho elementos suficientes para dizer assim, isso aqui não é um salto de burrice, de loucura, de irracionalidade. Porque quando eu olho a criação, eu olho para mim e eu olho o fato que está revelado, eu preciso me respeitar e me ajoelhar e dizer, isso aqui é verdade. Historicamente, isso aqui é verdade. Segundo, eu quero dizer para você que além da nossa fé não ser algo irracional, eu quero dizer para você que Jesus se preocupa com a nossa incredulidade. A gente aprendeu a olhar para esse texto, infelizmente, colocando o Tomé como sendo o pior de todos os caras. Mas eu e você também temos os nossos momentos de crises de fé. A gente também tem esses momentos. E eu acho interessante isso porque Jesus aparece uma semana depois. Pergunta que eu te faço. Quando Jesus apareceu uma semana depois, percebe que ele entra e ele vai direto em quem? No Pedro? No Simão? Ele vai direto no Tomé. Mas Jesus não estava lá quando Tomé falou aquilo. Quando ele apareceu, ele disse, vimos o Senhor. Tomé falou, Jesus não estava mais ali. A pergunta que eu te faço é como é que ele sabia da incredulidade de Tomé? Como ele sabia? Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe inclusive da incredulidade do seu coração e momentos que você tem crises de fé. E eles são mais comuns do que a gente imagina. Como eu disse para vocês, uma semana depois e com portas fechadas. Pessoal, quais são as crises de fé que você tem de vez em quando e você tem? Quais são os momentos que é mais difícil confiar em Cristo? Quais são os momentos que são mais difíceis de vocês segurarem a fé de vocês? E aqui eu quero fazer duas coisas. Primeiro eu quero assoprar e depois eu quero bater. Deixa eu dizer, Jesus conhece vocês. Jesus conhece a profundidade do coração de vocês. Sem vocês nem falarem, Ele já sabe de tudo. Jesus sabe qual é a raiz de fé e incredulidade. Jesus sabe os outros deuses que você colocou dentro do seu coração e você tem aí. E eu queria dizer que Ele se importa com isso. Jesus é capaz de chegar para o Tomé e dizer assim, tá cara, vai, como o Caravaggio mostrou, vai, coloca aí, vai. Bota mais, cara, vai, tá bom? Aí ele bota e fala assim, então, bota, vai. Atravessou, viu? Tá bom? Jesus é capaz de fazer isso ainda hoje. O que é que tira a sua fé? Aonde você coloca ela? Quais são as raízes da sua incredulidade? Porque o Abraão recebeu uma promessa de Deus e ele fala assim, Gênesis 15, verso 8, como é que eu vou saber que isso é verdade? O pai da fé duvida. O pai da fé duvida.
Jó, no meio de um monte de sofrimento, diz assim: eu queria acabar com a minha vida, eu amaldiçoo o dia do meu nascimento. Porque às vezes a incerteza do futuro e às vezes as lutas do presente atrapalham a fé. Atrapalham a gente acreditar. O que atrapalha às vezes você ver Jesus? Eu queria dizer que Ele se importa com isso. E se você mergulhar no conhecimento dEle, e se você se render a Ele, Ele é capaz de resolver todas as demandas do seu coração. Todas as demandas da sua alma. Todas as demandas da sua mente. Freud chega no final da vida e diz: a gente nunca vai conseguir parar de fazer análise. A gente vai ter que lidar com a culpa, e a gente vai ter que lidar com a aflição, a angústia o tempo todo, porque ela sempre volta. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus a dor é por enquanto. Com Jesus a aflição é por enquanto. Com Jesus a aflição e a dor são por enquanto, porque a ressurreição dos mortos é exatamente a certeza da vida eterna. Porque aqui me levanta para um último ponto. Deixa eu dizer para você sinceramente, honestamente. O texto diz que Jesus realizou muitas outras coisas. Muitas outras coisas. E não dava para escrever aqui, porque nem toda a biblioteca do mundo ia dar. João vai dizer isso no capítulo 21. Mas isso estava escrito para que vocês crescem e crendo tenham vida. Eu estava assistindo um programa chamado, no GNT, se eu não me engano, chamado Papo de Segunda. Eu achei muito legal. Um cara apareceu, eu não lembro o nome dele agora, e ele dizia assim: olha, se Deus existe, deixa ele para lá e no dia que eu estiver diante dele, a gente vai conversar. Eu achei isso tão boçal. Eu achei isso de um reducionismo da vida tão grande. Pastor, por quê? Porque quando a gente está falando de Deus, a gente está falando do maior tipo de pensamento que alguém pode ter. Você é incapaz de pensar em alguma coisa maior do que Deus. Pleno, todo, completo. A minha pergunta é, quando você fechar os seus olhos, você vai encontrar com quem? Não estou falando de dormir, não. Porque a morte vai bater na porta de todos nós. Qual é a sua resposta? Quando a morte bater a sua porta, porque ela vai bater. Qual é a sua resposta? Quando você atravessar, e aí depende, qual é a sua resposta? Para um cristão, não são as minhas obras, não é porque eu sou um cara legal, não é porque eu sou um cara bacana, não é porque eu sou bonito, cheiroso, prego, tenho mulher, toco, canto, não é porque eu divido os meus bens com alguém. Não é isso. A vida eterna está aqui, com o que Ele fez. Pastor, por que você tem tanta certeza do que vai acontecer com você depois que você passar dessa? Por que é uma melhor? Porque o corpo dele foi ressurreto. Esse aqui também vai ressuscitar. Por isso esse dia é tão importante. A ressurreição dos mortos, a ressurreição de Jesus, é o pilar de toda a fé cristã. A ressurreição de nosso Senhor é a garantia de que a gente não vai ficar pulando nuvem na eternidade toda. Não quer dizer que quando a gente morreu, acabou. Porque você tem que ser muito bobo para achar que a existência toda é só isso aqui. Aí é desespero. É bobeira. Agora eu estou falando de alguém que venceu o que você não consegue vencer. Que venceu aquilo que a gente não consegue fazer.
e veio dar a vida dele para tomar de volta, para a gente poder ter vida quando o último dia chegar. É isso aqui que é a ressurreição. A ressurreição é a garantia de que o meu corpo vai ser como o corpo dele. E isso não é irracional. Isso é lógico. Primeiro vem o dele, porque ele abre as portas para mim. Isso aqui é uma verdade eterna. Ele abre as portas e os portões da eternidade. Porque o que eu dei de ruim para ele, ele deu o que ele tinha de bom para mim. E uma das coisas que ele deu de bom para mim foi o mesmo corpo que ele vai ter. É por isso que a ressurreição de Jesus precisa ser celebrada. Está vendo esses bicos de papagaio seu aí? Está vendo esse esporão no pé? Está vendo essa coluna sua que dói? Está vendo essa depressão que bate? A gente aguarda novo céu e nova terra, porque ele ressuscitou dos mortos. O que foge disso é desespero. É desespero. A ressurreição de Jesus é simples. É um fato histórico que reverbera pela eternidade. Você quer viver eternamente? Creia. Creia. E refletidamente, pastor? Claro que não. Um personagem histórico, historicamente venceu a morte, para você entrar nos portões da eternidade com ele. Para você saber, e eu não lembro se eu botei alguma coisa aqui, eu acho que não, acho que eu já acabei. Tá. Cristo é só o primeiro de muitos, gente. E qual o convite que eu quero fazer para você? É simples. A morte é um fato inevitável. Cara, o que vai acontecer com você depois da morte? Qual a esperança que você tem? Qual a certeza que você tem? Eu não estou te convidando hoje para dar um salto de fé no escuro. Eu estou te chamando hoje para você dar um salto de fé em direção daquele que entrou na história para levar os nossos pecados e ressuscitar no terceiro dia historicamente, e historicamente se assentar à direita do Pai. Porque vai chegar um dia que ele vai rasgar os céus e vai voltar. Do mesmo jeito que ele veio a primeira vez, ele vai vir a segunda. E a pergunta que eu faço para você é: o que é que vai acontecer com você? A segunda. Quais dúvidas você ainda tem? O que é aquilo que ainda te inquieta? São coisas pequenas, são coisas grandes. Eu queria chamar você para você descansar suas dúvidas na verdade, que é Jesus Cristo. Eu não coloquei aqui, mas aonde você coloca seus sofrimentos? Para onde vai? Porque o túmulo vazio é a maior prova de que toda dor é por enquanto. O túmulo vazio é a maior prova de que todo desespero vai passar. Porque nós aguardamos novo céu e nova terra. O corpo glorificado de nosso Senhor é o mesmo corpo que nós teremos. Aonde estão as suas dores? Eu queria convidar você para levar todas elas, não para a cruz hoje, mas para o túmulo vazio. Para o túmulo vazio. Porque a morte foi vencida. O pecado foi vencido. A dor foi vencida. O desespero foi vencido. A culpa, a aflição foram vencidas porque o túmulo está vazio. E você pode encontrar descanso, não na religião,
mas em Jesus Cristo. A verdade encarnada, a verdade ressurreta, a verdade que está sentada à direita do Pai, olhando para a gente agora, e que vai voltar no último dia. Eu quero convidar você para ter um momento de oração.